Boa tarde a todos. Antes de mais, como diretor do Centro de Estudos Sociais, queria agradecer à Embaixada de França, ao Instituto Franco-Português, ao Le Monde Diplomatique, à Fundação Gulbenkian, toda a colaboração que nos deram para a realização deste colóquio internacional que eu pude assistir e que realmente me parece que foi uma pedrada e está a ser uma pedrada no charco. Não vou fazer uma conferência de encerramento, são 5 horas, acho que é bom talvez fazer alguma reflexão sobre algumas das coisas que, se não foram ditas, foram pensadas, e é disso que me ocuparei. Eu acho que nós entramos numa fase nova, além daquelas que a Marisa há pouco referiu, que é aquilo que eu poderia chamar de brutalismo político. Aqueles que conhecem a história da arte conhecem a fase do brutalismo. O brutalismo das sociedades capitalistas era normalmente um brutalismo das práticas disfarçado com o verniz dos discursos. Nós estamos numa fase em que o verniz do discurso caiu e estamos em pleno brutalismo do discurso. Ou seja, não há eufemismos, não há a preocupação sequer de iludir aquilo que se pretende fazer. Está-se num processo de destruição extremamente agressivo, mas com uma arrogância discursiva que revela um poder extraordinário. E esse poder extraordinário, para justificar essa arrogância, só tem que estar noutro lugar que não na democracia. Porque se ele estivesse na democracia não podia ser arrogante, porque teria medo das consequências de tal arrogância. Portanto, o brutalismo político a que assistimos é que o poder político, neste momento, reside não naquilo a que nós nos habituámos a designar por sistema político, mas reside num outro sistema, bastante mais global, onde a distinção entre o económico e o político não fazem qualquer distinção, não faz qualquer sentido, e onde, pelo contrário, aquilo que nós habituamos a valorizar como sistema político está hoje totalmente canibalizado pelo próprio sistema económico, um certo tipo de sistema económico que nem sequer é aquele capitalismo a que nós nos habituamos a analisar e a estudar. Quais são os paradoxos, então, que este brutalismo político nas práticas e nos discursos nos está a criar? Bem, o primeiro, em meu entender, é que nós organizamos um colóquio sobre mobilidade e a mobilidade sempre significou isso, mudança, transferência, trânsitos, mobilidade social, mas a mobilidade social ocorre hoje num contexto de imobilidade política. Por um lado falamos da mobilidade, mas no plano político a imobilidade é total. Não se pode mexer, tal e qual como o sistema está a ser pensado a si mesmo e nos quer fazer pensar que assim devemos pensar, é que é uma imobilidade total, uma imobilidade política, porque a alternativa à imobilidade é a ingovernabilidade. E, portanto, como ninguém quer correr o risco da ingovernabilidade, tem que aceitar a imobilidade. E esta é a primeira situação que nós temos que começar a enfrentar. A segunda, e esta decorre obviamente desta, é que se as sociedades contemporâneas democráticas significaram alguma coisa, elas significaram, acima de tudo, a institucionalização dos conflitos, que aliás teorizado por um grande sociólogo alemão, Ralph Dahrendorf. Ou seja, a ideia de que nós, quando temos posições diferentes, não temos que nos matar uns aos outros. É uma coisa relativamente nova, parecendo senso comum, mas que na Europa, efetivamente, os conflitos normalmente foram todos decididos por guerra. E como tal, ter a ideia de que nós podemos institucionalizar conflitos e que esses conflitos podem ser resolvidos pacificamente através da negociação, da concertação, da negociação, é uma coisa totalmente nova e ela é, digamos assim, a imagem de marca de uma sociedade europeia onde procurou, exatamente com os traumas da guerra, gerar a ideia de que é possível institucionalizar os conflitos. O que é que se passa hoje? As instituições que foram criadas para institucionalizar os conflitos estão lá, mas não estão a desempenhar as suas funções. Estão vazias. Há concertação social, mas não é lá que se faz a concertação social, porque não há concertação social. Há imposição unilateral de políticas.
Portanto, o que nós estamos a assistir é um período de desinstitucionalização dos conflitos. Até onde é que isto vai dentro do campo democrático? Não sabemos. O que nós estamos a assistir é aquilo que eu costumo designar por um momento pós-institucional. As instituições estão lá, mas não estão a desempenhar as suas funções. Há um Parlamento, mas o Parlamento não está a ser constituído, na sua grande maioria, por gente que defende os interesses portugueses, e nem é lá que se decidem as coisas fundamentais. Portanto, nós temos um sistema político neste momento que é o que nós podemos designar um poder paralelo. Há um sistema democrático e um sistema não democrático existindo par a par. E esse sistema paralelo é a ação direta. A Troika é um ato de ação direta. É uma instituição que faz a desinstitucionalidade de Portugal. E que, portanto, pode impor por ação direta aquilo que não é possível pôr pelas instituições. Instrumentaliza naturalmente a instituição nacional, precisamente porque esta está ao serviço dessa Troika. Ou seja, nós estamos num período em que a democracia portuguesa, de facto, está suspensa. É uma democracia tutelada, as medidas que são tomadas por ação direta através de poderes que não são democráticos, porque não foram democraticamente eleitos pelos portugueses. Aliás, isto é tão sentido comum, tão senso comum dos nossos políticos, que até há ministros que dizem: eu não fui eleito. Que mostra bem a erosão. É a frase mais verdadeira que eu ouvi recentemente, foi esta. Ele não se considera que foi eleito porque não está ao serviço de poderes eleitos. Está ao serviço de poderes transnacionais que foram impostos a Portugal. O homem é honesto. O homem é honesto. Talvez o único momento de honestidade dele. Mas esta ação direta, nas sociedades, normalmente é assim. A ação direta que vem do topo é uma coisa relativamente nova na Europa. Esta ação direta de instituições que neutralizam outras instituições porque se impõem não democraticamente, vai suscitar eventualmente a ação direta daqueles que estão a sofrer esta situação. Os jovens já estão indignados na rua, mas por enquanto ainda vão para casa. Eles estão, obviamente, na rua porque as instituições estão colonizadas pelo capital financeiro. A rua é o único lugar que ainda não está colonizado. E, portanto, ela é a instituição do fim das instituições. Só que, como eu costumo dizer, na rua não se faz formulação política. Como é que nós podemos ir para a rua sem voltar para casa? No fundo, o espaço público vai ser a rua. Mas não nos exilarmos em casa. Esta é uma nova situação que eu penso que vai significar dor, que vai significar, obviamente, perturbação social. Qual é a terceira dimensão desta perturbação? É que estivemos... Vejam como é o paradoxo. Criou-se um modelo económico e político e social na Europa que era um modelo de coesão social, com fundos, aliás, com esse nome, procurando criar um modelo de governação em que todos os países, independentemente do seu poder económico, tinham a mesma força. Ao contrário do FMI, cujo valor de voto corresponde naturalmente ao PIB do país, na União Europeia não é assim. Os países valem, cada um, por si. E isso é que garante uma coesão social. Como é que foi possível, em poucos anos, transformar este modelo de coesão social num continente de guerra de todos contra todos? A União Europeia, sem que mudasse de nome, é hoje uma miniatura do mundo. Já viram? Era um modelo novo e verdadeiramente específico dentro do mundo, tanto assim que havia outros países que queriam imitá-lo, o Mercosul, por exemplo, na América do Sul. Esse modelo específico, de repente, esvaziou-se. E a Europa é uma miniatura do mundo, com países desenvolvidos, com países subdesenvolvidos, com países do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, a guerrearem-se entre si e, obviamente, com o poder desigual que é típico desta estrutura mundial. Logo, os países menos desenvolvidos não podem, de maneira nenhuma, ter o mesmo poder de negociação que os países mais desenvolvidos. Provavelmente também é-lhes muito difícil juntarem-se. Por vezes perguntam porquê é que a Grécia, e Portugal, e a Itália e a Espanha não se unem. Perguntem porquê é que o terceiro mundo não se uniu desde 1955. Fez uma tentativa de se unir numa conferência que poucos certamente saberão que se realizou e foi absolutamente importante,
Foi a Conferência dos Não Alinhados, em 1955, em Bandung, em que a grande maioria dos povos que tinham saído do colonialismo europeu disseram: não nos interessa nem o capitalismo, nem o comunismo que estava na Europa de Leste. Queremos outra coisa e somos suficientemente fortes porque temos uma população maioritária no mundo que permite exatamente essa alternativa. Foram atrocidades nos anos seguintes. Atrocidades exatamente porque eles significavam um perigo para o status quo que o mundo capitalista tinha posto, criado, e que de alguma maneira vivia exatamente dessa contradição entre o mundo comunista e o mundo capitalista. E, portanto, qualquer terceira via que pudesse surgir poderia desestabilizar eventualmente os dois. E, portanto, era importante liquidar qualquer tentativa. É essa outra tentativa que nós hoje não podemos, efetivamente, ou temos muita dificuldade em impor na Europa, porque exatamente o modelo está a ser desenhado como miniatura do mundo. Portanto, a Europa desfez-se e transformou-se em mundo. E ao transformar-se em mundo, perdeu-se. A Europa está perdida no mundo. E isto é irreversível, a meu entender, para esta Europa. Os meus estudantes, mais de 80% dos meus estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento são estrangeiros. Aqui em Portugal, mesmo, enfim, nos outros países onde leciono. Mas aqui, obviamente, também são estrangeiros. E a pergunta deles recorrente é esta: porquê é que a Europa não encontra uma solução para este problema? Nós já tivemos crises também no Fundo Monetário Internacional, houve desobediência, houve um momento de turbulência, mas nós conseguimos resolver. Porque é que a Europa, que durante séculos nos ensinou o que era a democracia, os direitos humanos, a social-democracia, os direitos sociais, o Estado Social, o Estado de Providência, porque é que essa Europa, de repente, está completamente paralisada? É exatamente isto. A Europa não tem nada para ensinar ao mundo hoje. E, como digo, nem sequer é capaz de aprender da experiência do mundo. Porque o colonialismo da Europa faz com que haja uma arrogância na Europa que trivializa todas as boas ideias que o mundo vai criando. Cria na Índia, cria no Brasil, cria no Equador, cria na Bolívia, cria em muitas partes do mundo, mas que nós não temos capacidade de aprender porque a Europa está fechada na sua própria exaustão. E esta é realmente a tragédia, e é essa tragédia que cria uma miopia muito particular, porque ela dá a ideia de que aqueles que estão numa posição de força estão livres dessa crise, quando obviamente é só uma questão de tempo. E já vemos que esse tempo vai ser curto. Eles vão ser comidos exatamente por este monstro deste brutalismo político que estão a criar. Como é que isto foi possível? Isto foi possível porque realmente, hoje em dia, e na Europa, para aqueles que não viveram a guerra, a maneira mais fácil dos governantes governarem é apanhar os cidadãos distraídos. Os governos funcionam pela distração dos cidadãos. E os cidadãos hoje ainda estão distraídos. Nós distraímos-nos, não vendo, por exemplo, poucos viram, alguns viram, mas muito poucos, que realmente o neoliberalismo não podia entrar na Europa ao nível dos Estados, porque os sistemas políticos europeus tinham realmente alguns partidos socialistas que só mais tarde se venderam ao neoliberalismo, tinham os partidos comunistas, tinham outras organizações de esquerda que, entretanto, surgiram, que tornavam difícil a destruição deste modelo social assim, a nível nacional. Sendo difícil a nível nacional, procurou-se a dimensão europeia. E foi através da Comissão Europeia, e foi através dos governos da Europa, e foi através do Banco Central, e foi, obviamente, através do país mais dominante dentro da Europa, que se foi criando um modelo neoliberal que agora se transforma exatamente na pedra de toque dessa imobilidade. Portanto, o neoliberalismo entrou por via europeia para destruir o sistema que havia na Europa e que está a caminho de o destruir. E aqui é que está uma discordância ainda e uma discrepância entre o que os cidadãos pensam e aquilo que está em vigor. O que está em vigor não é uma crise. Não há crise. Os cidadãos ainda pensam que estão à procura de um consenso. Mas eles não querem. Quem desenhou este modelo sabe que isto foi a grande oportunidade e é por isso que vieram as fases de que falar a Marisa. Só que, para mim, desde o início, esta crise foi pensada exatamente para destruir o Estado Social europeu. Para reduzir o valor do trabalho,
Precisamente por causa devido à crise de valorização do capital, era muito importante transformar áreas da economia que estavam subtraídas ao mercado e ao lucro, que é a área das políticas sociais, a área da educação, da saúde, da segurança social, era importante transformá-las em mercados cativos e altamente lucrativos para o capital financeiro. E é isso que está aqui a suceder. Por que razão? Por isso é que o Carlos Farinhas tinha toda a razão. Os cortes não têm racionalidade em função da contenção orçamental já. Porque não é isso que está em causa. É a grande oportunidade de elites portuguesas e elites europeias, e no caso de Portugal é muito interessante, porque devido ao 25 de Abril, eles nunca poderiam, por eleições, levar à prática isto. Portanto, eles tiveram que ter uma troika que lhes desse a mão para fazer o que eles sempre quiseram fazer, mas não conseguiram fazê-lo eleitoralmente. Portanto, nós temos no poder um poder político que verdadeiramente não foi eleito. Ele está formalmente legitimado por uma democracia, mas que, obviamente, quando se lê o programa do partido e o que ele faz, são duas coisas completamente distintas. Logo, se a democracia é pelo povo e para o povo, como é que pode ser uma democracia onde realmente a legitimação vem dos mercados, como a gente ouve todos os dias, e não dos cidadãos? Os cidadãos são um empecilho da democracia neste momento. E é por isso que esta democracia é de baixíssima intensidade. E é por isso que ela não pode continuar por muito tempo. Porque exatamente o que estamos a ver é que a desvalorização do valor do trabalho foi esta luta do século XX que se está a dar desta forma. Esta desvalorização financeira, monetária, não é que a ideologia do trabalho deixe de estar presente. As pessoas, cada um de nós, todos nós, estamos cada vez mais avassalados pelo trabalho. O trabalho é cada vez mais penoso, quer quando se tem, quer quando não se tem. Porque, obviamente, se ele fosse menos penoso quando não se tem, porque havia subsídio de desemprego. E, portanto, não era tão penoso não ter trabalho. Agora, é muito importante não só criar o desemprego, mas também criar, obviamente, os cortes do subsídio de desemprego, para que seja sempre penoso o trabalho. E essa penosidade do trabalho é que impede que o trabalho deixe de ser um elemento de emancipação social e seja regulação. O trabalho, que foi a forma de criar cidadania, passa a ser a forma de destruir cidadania. E isto estamos todos a assistir sem grande revolta, em plena normalidade democrática, numa democracia que está no osso. Porque a única instituição que ainda lhe faz frente é o Tribunal Constitucional, que é reativa, que é parcelar e que, obviamente, não tem capacidade nenhuma para poder, eventualmente, ir confrontar-se com esta situação que é a destruição do Estado Social. E isso é outro paradoxo que estamos a enfrentar. Nós podemos ter um Tribunal Constitucional que é capaz de cortar uma árvore, ou é capaz de preservar uma árvore, mas não é capaz de preservar a floresta. E, portanto, ele pode ir a uma ou outra medida neutralizar, mas, obviamente, que não vai conseguir, de maneira nenhuma, resolver o problema se não houver uma transformação social. E aqui há outra perversidade muito interessante que eu também gostaria de chamar a atenção. Quando este modelo nasceu, enfim, início dos anos 80, depois do consenso de Washington, a partir de 1986, havia uma ideia fundamental. A ideia fundamental era esta: as sociedades têm dinâmicas próprias. As sociedades não se mudam por decreto. Um sociólogo conservador francês, que aliás foi uma das autoridades neste neoliberalismo, que é Michel Crozier, que participou também no trabalho sobre a trilateral em 1975, assim dizia: as sociedades não se mudam por decreto. O que é que nós chegamos ao princípio do século XXI? É que elas mudam-se exatamente por decreto. Até talvez por despacho ministerial. Elas mudam-se assim de um momento para o outro. Podemos atirar milhares de pessoas para o desemprego, tirar-lhes toda a capacidade e a sua capacidade de viver dignamente por um decreto. Então, realmente, a sociedade pode ser mudada por decreto. Mas pode ser mudada por decreto. Quem é que passa os decretos? Então é o Estado. Então o Estado nunca foi tão central como é hoje. Como é que a gente vive um tempo, e essa é outra perversidade, o Estado está a ser demonizado todos os dias e nunca foi tão importante para implantar um novo sistema económico como agora. Sem o Estado, eles não podiam fazer o que estão a fazer. Portanto, a demonização do Estado é o outro lado da grande centralidade que o Estado tem hoje
para poder destruir tudo aquilo que foi conquistado nos últimos 30, 40 anos, ou 50 anos. E é por isso que Carvalho da Silva tem razão, de que parece que há aqui um elemento civilizatório. O elemento civilizatório é este. É quando a grande transformação do trabalho, como sabem, foi esta. Foi quando os trabalhadores puderam começar a comprar os produtos que produziam. Porque no final do século XIX, ao princípio do século XX, algum trabalhador imaginava poder comprar os produtos que produzia? Nem sapatos, andavam descalços. Automóveis? De maneira nenhuma. Os Mangos e os Pronto a Vestir e os Calvin Klein? Não. Não podiam, de maneira nenhuma. Foi exatamente toda essa transformação que se deu no direito social do trabalho que permitiu exatamente essa, e por isso é que foi a cidadania ligada, obviamente, à integração no consumo e que também, por isso, fez com que as grandes alternativas radicais ao capitalismo, um socialismo, começassem a entrar em crise, porque os trabalhadores começaram a ter interesse em manter esse sistema. Neste momento, esse interesse está a ruir, mas, no entanto, não estamos a assistir a nada por agora que nos mostre que realmente as pessoas não têm mais nada que as grilhetas de que se libertar. Porquê? Porque ninguém acredita que isto é a sério. Ninguém acredita que, efetivamente, o que está em causa é uma transformação a nível global de que a Europa tem que ser, neste momento, a linha da frente, porque era aquela que tinha mais avançado no sentido oposto a esta situação. E, portanto, isto é um modelo global que, obviamente, pode conter dinâmicas muito específicas e muito próprias, como tem, por exemplo, hoje nos chamados países emergentes, porque devido ao desenvolvimento da China, é possível, neste momento, termos um boom de recursos naturais. E é por isso que aquela questão que nós dizíamos há pouco, que a segunda contradição do capitalismo, a primeira é capital trabalho, a segunda é o capital natureza, porque o capitalismo visa destruir a natureza, essa não se discute. Porque, aliás, nós próprios também fazemos uma economia total dessa questão, porque nós dizemos que aqui a alternativa à austeridade é o crescimento. Mas se for este tipo de crescimento, destrói a natureza. E, portanto, destrói a capacidade de sustentabilidade do sistema. E a Europa, que tinha os movimentos ecologistas mais fortes do mundo, o discurso ecológico desapareceu. Eles conseguiram isso. Portanto, agora estamos na estaca zero. E é por isso que há pouco, quando a São José Almeida falava da indivisibilidade dos direitos, fazia muito bem. Porque realmente, a certa altura, numa lógica em que é preciso salvar o essencial, a gente pode perder e começar a ter a tentação que é possível abrir mão de todos os direitos, desde que eu tenha um direito a um emprego, mesmo que seja um emprego sem direitos. E é esta exatamente a perversidade deste sistema, que é criar um mercado global de trabalho, um recurso global, mas não um mercado organizado de trabalho. Isto é, que houvesse sindicalistas e os sindicatos pudessem unir-se. E, portanto, não podem. Isso não é possível, nem de nenhuma maneira. Aquelas empresas que há pouco aqui foi mencionada pelo sindicalista, essas empresas onde nós compramos as nossas camisas, etc., numa semana anterior tinham-se oposto explicitamente e expressamente à entrada de um sindicato que queria verificar as condições de trabalho naquele edifício. Que, como aquele, há centenas de milhares. Em São Paulo, onde temos escravos bolivianos a trabalhar nos grifos da Avenida Paulista. E é isso, exatamente, é que o sistema fez com que nós fôssemos os próprios inimigos da transformação desse sistema. Porque, apesar de tudo, ainda há uma grande camada que vai perder com um outro modelo económico, um outro modelo político, um outro modelo social. Portanto, a situação é realmente uma situação em que todas as regras que nós tínhamos se esboroaram, mas não há outras por enquanto. E, portanto, é esta situação de liquidez total em que a gente se sente, obviamente, perturbado. E é essa perturbação, dou-vos um outro exemplo, o emprego juvenil. Falávamos aqui da mobilidade e das desigualdades. O emprego juvenil foi o grande gestor das expectativas. Porque é através do emprego juvenil que se podem gerar e gerar as expectativas futuras. Foi assim que conseguiu, que se foi nos Estados Unidos, foi assim na Europa. A educação foi isso mesmo. Mas com um emprego juvenil da ordem dos 50%, 60%, obviamente que essa gestão de expectativas colapsa. Quando ela colapsa, a educação já não tem que contribuir para a diminuição da desigualdade. A educação deve ser, ela própria, um fator de desigualdade, ou seja, pela sua segmentação. É o que estamos a assistir. A destruição da educação pública. Porquê é que se despedem os professores?
da educação pública? Basicamente para isso. Degradar o sistema público para aqueles que puderem sair dele, saírem. Portanto, segmentar, obviamente, a educação para que ela seja um fator da desigualdade. Porque se forem ver as grandes famílias que governam o nosso país e as grandes empresas que existem nesse país, sobretudo no domínio capital financeiro, mas nas outras, vejam onde é que os filhos se formaram. Eles não formaram, já se não formaram em universidades portuguesas. Alguns nem sequer o liceu. A escola secundária foi portuguesa. Todos eles começaram já no estrangeiro e para o estrangeiro vão. E, portanto, isto cria uma responsabilidade extraordinária aos cientistas sociais. E, naturalmente, aos políticos e, naturalmente, aos cidadãos. Aos cientistas sociais é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte. Nós vamos precisar de uma ciência cidadã que, obviamente, atenta às dinâmicas globais, tem que saber inserir-se nos contextos locais e nacionais. Porque nós estamos a assistir a uma certa rarefação, que através dos inquéritos do Eurostat e inquéritos europeus a gente fica a saber tudo sobre os países. E o que ficamos a saber são estereótipos. Aliás, eu ouvi hoje aqui estereótipos sobre a condição da mulher portuguesa. A mulher com mais inserção no trabalho. Enquanto as holandesas só trabalham part-time, as mulheres portuguesas têm uma inserção extraordinária a tempo inteiro. E ainda hoje se diz que elas estão mais ligadas à família e que, portanto, talvez não tenham. Com base em inquéritos, reproduzem-se estereótipos. Porquê? Porque é preciso fazer uma análise mais sólida. Uma análise que leva muito mais trabalho, que exige outro tipo de investigação. Mas essa está fora hoje também das grandes agências de financiamento. É evidente que a gente pode furar as regras e há contradições no sistema. Eu próprio, que não faço esse tipo de investigação, tenho hoje um grande projeto europeu a trabalhar comigo, a fazê-lo, obviamente. É possível fazer, mas não podemos cair na tentação da ciência fácil. Porque a ciência fácil o que vai querer é, fundamentalmente, justificar o status quo. E amanhã vamos ter estudos sociológicos a dizer que, efetivamente, os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Portanto, os estereótipos transformam-se em conhecimento científico. E, nessa medida, a ciência presta um péssimo serviço ao país. E é por isso que é preciso ter muito cuidado com as análises, precisamente por essa ideia da perversidade que elas criam. Nos anos 80, hoje foi falado isso de manhã, nos anos 80 nós aqui em Portugal, e precisamente no SES, desenvolvemos a seguinte teoria, que é simples, custou muito a desenvolvê-la, mas depois passou a ser quase um senso comum dos cientistas sociais portugueses. É que em Portugal as transferências de rendimento, e o Carlos Farinha hoje, de uma maneira brilhante, analisou, fez um number crunching da melhor qualidade, que eu tenho visto, não assisti a todas as outras sessões, não pude, porque tive outros compromissos, mas é evidente que nós sabíamos que as transferências de rendimento, quando comparávamos o caso da Holanda com o caso português, eram muito menores. E, portanto, nós chamávamos, inclusivamente, ao Estado de Providência, nessa altura chamávamos Estado de Providência, não Estado Social, porque o Estado Social é uma coisa que teve outras conotações, inclusivamente dentro do Estado Novo, que no Estado Novo também era um Estado Social, e, portanto, nós chamámos de um Estado de Providência, hoje é quase impossível falar disso, e muito menos falar de estado de bem-estar. Porque identificar estado com bem-estar é a maior heresia que podemos levantar contra o brutalismo político. O estado é mal-estar. E, portanto, o que eles querem é criar a ideia que há um estado de mal-estar, porque o estado em si mesmo é mal-estar. Ora bem, nós sabemos muito bem que o nosso estado de providência era muito deficiente e por isso falávamos de um quase estado de providência, era assim que a gente o designava. Mas que tinha um complemento, que era o complemento que nós chamávamos a sociedade de providência. Um estado de providência fraco, mas uma sociedade de providência forte, que não é meramente a família. As vizinhanças são os círculos de solidariedade entre gerações, entre vizinhos, entre comunidades. E sempre o pensámos com a ideia de que isso era uma complementaridade, que era preciso fortalecer o Estado Social, e esse fortalecimento iria ter um efeito multiplicador enorme, porque era complementado com a solidariedade da sociedade de providência que outros não tinham. Como a gente dizia naquela altura, os alemães tiveram que criar um serviço de visita aos hospitais, enquanto nós, nos nossos hospitais, eram filas de milhares de pessoas ao domingo para visitar os seus doentes. E não eram só os familiares, eram os vizinhos, os amigos. Portanto, era outra forma de viver. Ainda hoje temos, na Europa, a mais alta transferência de rendimentos entre gerações para pagar o sinal da casa, dos apartamentos dos jovens que se casam. Mais pais a contribuírem para os filhos. Isto até 2009, obviamente, deve estar tudo, obviamente, em convulsão neste momento. Mas é para vos dizer que, efetivamente, nós tentámos desenvolver esta ideia como complementaridade.
ela acaba por ser depois perversamente apropriada por uma direita que diz assim, não, afinal a gente não precisa de Estado de Providência, afinal há assistência, afinal há caridade, afinal há filantropia, que pode exatamente fazer isso. E o Estado social é subsidiário. Salazar puro. Era assim que ele dizia, obviamente. Leiam os textos dele, que aliás são muito mais brilhantes que os atuais. Com toda a franqueza, com todos os problemas e a resistência que aquele homem nos fez sofrer, são muito mais brilhantes e muito mais consistentes do que são os atuais. Portanto, temos realmente aqui um Portugal dos pequenitos, não há dúvida nenhuma, e estamos a ser geridos. Mas se estão a ser geridos, estamos a ser geridos por esse Portugal dos pequenitos, se calhar a culpa é nossa. Portanto, nós, no fundo, somos uma Europa dos pequenitos também neste momento. Portanto, a questão que se põe é esta. Que fazer? Como sair daqui? Nós não podemos sair daqui, isto já foi dito, obviamente, pelos mesmos mecanismos que nos trouxeram aqui. Porque não chegamos lá. Nem pelos mecanismos científicos. As universidades têm que ter um outro papel de intervenção na sociedade que não têm hoje. Porque, obviamente, hoje o trabalho que interessa, e é por isso que vêm as deficiências do relatório do Fundo Monetário Internacional, não saem de universidades. Saem de think tanks que são pagos por eles com as conclusões controladas. Quem trabalhou, ouviu alguma vez os relatórios do banco, sabe como é que se faz o controle das conclusões. Ou do Fundo Monetário Internacional. A narrativa que nós estamos neste momento é tirar a uma ciência crítica independente o seu poder. Portanto, a primeira tarefa é criarmos uma ciência crítica. Como é que ela se vai criar? Eu penso que é muito claro, Verdes, por exemplo, por que razão é que a narrativa neste momento deste brutalismo inclui um cuidado com as desigualdades sociais. É uma coisa estranha e interessante. Vejam para os relatórios do Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional, todos eles estão obcecados com a desigualdade social, que provocam e depois parece que estão muito preocupados com ela. Two sides of the same coin, inequality and unsustainable growth. Fundo Monetário Internacional 2011. O World Bank, Equity and Development, 2006. OCDE, Divided we stand. Why inequality keeps rising. Quer dizer, a grande preocupação com a desigualdade que estas próprias instâncias estão a criar. Ou seja, elas criam uma narrativa que naturaliza as desigualdades, que se transforma como um problema que não pode ser resolvido, porque, efetivamente, nós precisamos de desigualdade para um crescimento que, entretanto, também não vem. E é por isso que a gente está a ver se a desigualdade, que antes era justificada para justificar o crescimento, como agora não há crescimento, há rato aqui, quer dizer, alguém está a esconder alguma coisa. É que já não escondem. É que realmente o que está aqui é a destruição do Estado Social e, portanto, da base da social-democracia, que foi a grande alternativa à guerra na Europa. E, portanto, o nosso medo neste momento como europeus é um regresso de uma lógica de guerra. Eu próprio devo dizer que estou preocupado porque vejo a minha própria mutação interna como intelectual. Nós estamos a assistir na Europa ao surgimento de dois nacionalismos. E não confundam quando as pessoas vos vêm dizer que começa agora a haver também um nacionalismo que é, digamos assim, reacionário e conservador. Porque sempre, na teoria, foi sempre muito importante distinguir entre o nacionalismo dos fortes e o nacionalismo dos fracos. O nacionalismo dos fortes é para impor as suas soluções a todos. O nacionalismo dos fracos é para resistir às imposições unilaterais dos mais fortes. E talvez uma dimensão de nacionalismo que eu, devido à minha formação, tenho que chamar patriotismo, ou o que se quisermos, é capaz de ser necessária neste momento. E essa é algo que a esquerda, por exemplo, tem muita dificuldade em jogar esse discurso, porque ela foi criada num DNA internacionalista. E neste momento o melhor internacionalismo, quiçá, é olharmos para as realidades de cada país com outros olhos que nos surpreendam. Então, eu penso que neste momento o que há a fazer, há duas coisas, em meu entender, que vão ter que ser feitas. E elas vão ser todas dolorosas. Esta Europa não tem conserto. Esta Europa tem que ser fundada, obviamente. Esta Europa alimenta, tenho muito respeito pelos nossos deputados europeus, etc., mas são trabalhos inúteis em grande medida, hoje em dia. Para o grande esquema do capitalismo global, eles podem limar algumas arestas, criar alguns obstáculos, mas não podem ficar no caminho das opções fundamentais. Porque, como eu digo, estamos numa fase de brutalismo. Portanto, a grande medida vai ser esta. Não é possível nenhuma solução no mundo hoje sem uma regulação do capital financeiro.
Se não houver regulação internacional de capital financeiro, nada vai ser possível. Porque o seu poder é tão grande, comparado com o poder do Estado mais poderoso do mundo, imaginem o mais pequeno ou menos poderoso. Mas como é que se faz a regulação do capital financeiro se ele próprio captou os reguladores? E capturou os reguladores? Só através de uma crise. Só através de uma catástrofe. E provavelmente caminhamos para ela. Porquê é que não foi possível agora? Porque agora havia realmente esta grande intermediação. O Estado podia roubar aos cidadãos para entregar aos bancos. Falamos as coisas assim um bocadinho mais coloquiais, mas no fundo confisco de salários, confisco de pensões, como dizia um amigo meu, aliás, que estamos em campos políticos, estivemos em campos políticos, o Dr. Bagão Félix, nos anos 90, quando participávamos os dois na Comissão do Livro Branco da Segurança Social. Ele há pouco dizia publicamente, e conversávamos fortemente, porque hoje estamos muito próximos, de facto. Porque, afinal, ele também queria defender um certo Estado Social. Menos intenso que aquele que eu queria defender e aqueles que estavam comigo. Mas ainda queria, alguma maneira, defender o Estado Social. Hoje não é isso. Portanto, o que ele diz é o seguinte, fundamentalmente, é que nesta situação, como é que é possível nós destruirmos os contratos da Segurança Social, os contratos das pensões, porque é um contrato. Como é possível destruí-los tão facilmente quando não é possível alterar um contrato de uma PPP, de uma parceria público-privada? Que não é possível destruir ou reconstruir ou negociar um memorando da Troika. Mas estamos a renegociar todos os dias com os cidadãos, retirando-lhe exatamente os direitos. Ora bem, esta regulação não depende dos portugueses, portanto, nada de otimismos excessivos. Os próximos tempos vão ser tempos de muita turbulência. A democracia aguentará? Ela está no osso, como digo. Por enquanto, o disfarce ainda tem alguma credibilidade. Mas se isto continuar por mais 2 ou 4 anos, não vai ter. Eu penso que nós temos realmente, sobretudo num país como o nosso, de salvaguardar a nossa democracia. E essa salvaguarda exige exatamente que nós, todos os cidadãos, nos envolvamos, exatamente usando a mesma metáfora da voz. É fundamental que os cidadãos não confiem nem pensem que os partidos hoje representam os seus interesses, como monopólio. Eles representam, não estou a dizer nada contra a democracia representativa, sempre fui defensor da democracia representativa, mas penso que nós hoje precisamos de 2 coisas. Mais democracia participativa, mais referendos, mais controle dos investimentos a nível local. Precisamos de mais formas de ação direta, na rua, ilegal por vezes, desde que não seja violenta. Toda a demonstração, toda a manifestação, mesmo que não seja autorizada, é democrática desde que não seja violenta. E, portanto, não aceitemos essa estreiteza do cânon democrático, que só é democrático aquilo que se passa no Parlamento. Porque o Parlamento está vazio, de alguma maneira, para as grandes decisões que afligem os portugueses. Portanto, para darmos força ao nosso Parlamento, é preciso não estar a sequestrá-lo, é ampliar a força social que aqueles de boa fé que lá estão ainda podem ter. E isso obriga a uma grande mobilização social dos cidadãos. Que na Europa é muito difícil, e é por isso que eu começava com a ideia, como é que a gente pode aprender da experiência dos outros países? Porque há países no mundo que estão há muito tempo habituados a que, quando é preciso fazer uma transformação que não é possível pelos partidos, forçam-se os partidos através de marchas. Marchas que por vezes são centenas de quilómetros. Na Bolívia, no Equador. O Brasil também as fez. Mas na Europa, de alguma maneira, porque fomos habituados realmente a que, de alguma maneira, o Estado Social amortizou algumas das energias, digamos, de reivindicação, porque o assumimos como irreversível, e agora vemos que ele não era irreversível, era uma construção frágil, contestada, e que, portanto, no momento de distração, a destruiriam. E ele foi destruído, e está a ser destruído num momento de distração. Vamos a tempo? Não sei, com toda a franqueza, se vamos a tempo. Eu costumo ser um otimista trágico. Ou seja, vejo as dificuldades, mas recuso-me a não ver alternativas. E eu acho que vamos a tempo. Mas para irmos a tempo, temos realmente de sair das nossas casas e habituarmos-nos a gritar pacificamente as nossas demandas, as nossas reivindicações, para poder forçar o sistema político no seu conjunto a ir buscar o melhor de si próprio. Porque se ele está vazio,
Não vamos ter alternativa, vamos ter alternância, eventualmente, e, portanto, vai continuar tudo na mesma, e mais nos distanciamos da democracia representativa. Eu acho que hoje, depois de todos estes números que nos foram aqui dados, eu não poderia deixar de dar-vos um pouco mais o conteúdo político, porque penso que a responsabilidade de um cientista social hoje nos nossos países é tentar ver e ajudar. Não são intelectuais de vanguarda, como eu digo, são intelectuais de retaguarda. Vamos ver com os cidadãos que estão menos mobilizados, que ainda pensam que vivem em cima das suas posses, que não mereciam ter saído do jugo salazarista, que tudo isto da democracia, o 25 de Abril, foi uma aventura que não devíamos ter dado a esse luxo, que realmente foi tudo acima das nossas posses. É preciso que eles sejam convencidos de que viveram dignamente pela luta de muitos que morreram por isso e que essa luta, para continuar com dignidade, exige a participação deles, velhos e novos. É essa luta que estamos aí. Não podemos só fazer análises científicas como se o mundo e como se Roma não estivesse a arder. E a verdade é que está a arder. Muito obrigado.